Fala galera, bem-vindo a mais uma live. Nós estamos na live 4 e a live de hoje é histórias vividas, relatos reais do que acontece dentro da academia. Hoje eu vou trazer para vocês aqui 4 relatos, um deles é o meu, do que acontece, de curiosidades sobre do que aconteceu, do que eu vivi, do que eu presenciei dentro da academia. Gostaria de dar bom dia a todos aqui de Adamantino, o pessoal tá com um tempo meio que chuvoso aí, talvez pode ser que a gente passe o dia com chuva. Gostaria de pedir desculpas, deu uma travada aqui no computador e eu tive que sair da live, acabou caindo e agora estou retornando. Espero que não tenhamos mais nenhuma interrupção. É que nem eu falo para os meus clientes e amigos dentro da academia, quem quer aprender faz ao vivo. Então a gente tem alguns problemas técnicos e aí a gente tenta resolver para conseguir dar continuidade. Para quem não conhece aqui, o Um Café para o Treino é a parada do treinador. É um conceito que eu venho desenvolvendo, onde todas as quintas-feiras, às 8 horas da manhã, eu vou estar aqui apresentando algumas curiosidades, algumas motivações e falando tudo sobre treinamento, sobre o mundo do que acontece dentro da academia, para você que é treinador, para você que é instrutor, personal trainer e para você também que gosta de treinar. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, tiver algum comentário para fazer, podem estar me mandando aí, que no final da live ou no meio assim eu dou uma parada, abro a caixinha de perguntas para dar uma analisada, uma olhada, e se alguém tiver feito alguma pergunta eu vou responder, tá ok, pessoal? Eu transmito essa live do meu computador, então eu não consigo ver quem está entrando toda hora, né? Eu não consigo ver quem está subindo. Só que eu gostaria de dar boas-vindas a todos vocês. Para quem já sabe como que está funcionando Um Café para o Treino, e para você que ainda não sabe, só para relembrar, a live que eu estou fazendo fica disponível no meu canal aqui no Instagram por uma semana. Então toda semana eu crio uma live nova e aí a da semana passada acaba saindo. Então você que não consegue acompanhar aí nesse horário, por esse período, você tem uma semana para dar uma olhada nela depois. Aqui então nós vamos sempre falar sobre curiosidades, sobre o que acontece dentro das academias. Para quem gosta de treinar, aqui é uma parada certa. Aqui é uma conversa, né? Eu vou estar conversando para vocês e mostrando sempre as coisas do que realmente acontece. Na live de hoje, eu vou contar o meu relato do que aconteceu nessa minha transformação. A galera aí, o pessoal que me acompanha nos stories, que me acompanha no feed, viu que eu vim demonstrando que eu estava fazendo um plano de treinamento, um plano de dieta, e durante esses períodos aí, 2, 3, 4 meses, eu tive uma grande transformação, abaixando bastante a minha porcentagem de gordura. E aqui nessa live eu vou mostrar o que aconteceu, como tudo de fato veio sendo feito. E aí eu vou mostrar também mais 3 relatos de clientes, amigos e parceiros dentro da academia, do que aconteceram com ele, de observações que eu fiz e do que eles passaram, tá ok? Para preservar nomes aqui, eu não vou falar nome dos clientes dessas vivências, realmente é para preservação, vou contar somente o relato de caso, tá ok? E para começar, hoje eu vou estar falando sobre o meu relato. Eu vou usar aqui esse quadro como eu tenho usado em todas as lives, tá ok, pessoal? Aqui eu estou aprendendo a usar esse bloco de notas. Deixa eu só terminar de ajeitar aqui. Eu estou aprendendo a usar aqui com vocês esse bloco de notas, como eu falei antes. Nas minhas aulas eu uso o slide, só que aqui para dar dinâmica, se eu estiver falando alguma coisa, como é ao vivo, e aparecer algum assunto, eu escrevo, dou uma manipulada, vou apresentar algumas fotos. Então o primeiro papo que eu tenho para vocês aqui, a primeira conversa que eu tenho é sobre o que veio acontecendo comigo. Então, como eu disse, muitas pessoas aí que me acompanham nos stories feed viu a transformação de que eu vim apresentando aí nos últimos meses, e realmente aconteceu. Devido à pandemia,
eu não consegui focar no treinamento o ano inteiro. Então a gente teve que trabalhar, reestruturar a casa. Eu com a minha sócia lá, André, a gente teve que pensar em novas coisas, recrutar os funcionários novamente, porque estava voltando a trabalhar de forma normal. E aí a gente teve que organizar a casa, tentar trazer cliente, fazer marketing. Então teve muito trabalho para se fazer. Coisas pessoais também, projetos novos que a gente vem implementando. Então o ano inteiro eu não consegui treinar de fato. Então eu treinava meio picado e sem foco, somente para manter o estímulo, para manter bem, para fazer alguma atividade. Só que aí chegou um determinado período, eu falei, agora eu vou focar, vou fazer o que tem que ser feito. E como eu vim estudando, eu nunca parei de estudar, vim criando certos conteúdos, criando alguns projetos, eu cheguei a compilar, então, compilar de vários estudos e livros e pesquisas que eu fiz, um princípio de treinamento, que aí eu denominei método caos. Vou até colocar aqui para vocês. E muitos clientes, pessoas que me acompanham aí, mesmo da academia, perceberam que eu sempre vinha falando sobre o método caos. E todos perguntaram, o que é isso? E aí é um método que eu venho compilando e realmente aplicando todos os princípios de treinamento. Então eu estudei tudo que era de Arthur Jones, eu estudei tudo que era de Mike Mentzer, estudei Dorian Yates, como eu apresentei nas lives passadas. Eu estudei também não só esses caras, mas livros realmente como tratados de musculação, fisiologia do exercício. Eu vim estudando tudo esse tempo aí para compilar esse método de treinamento de alta intensidade e fazer o que é válido e o que não é válido. Então eu batizei esse nome de método caos. E quem me acompanha aí sempre viu a frase que eu venho postando, que é da seguinte forma: provoque o caos ou continue o mesmo. Essa é a frase que eu sempre estou postando aí, vira e mexe o pessoal encontra, que é o método caos. Provoque o caos ou continue o mesmo. O caos aqui denominado, pessoal, não é uma sigla, tá? Já perguntaram para mim se é a sigla de alguma coisa. Não, não é uma sigla. O método caos, ele realmente é o nome, porque você quando provoca um caos, tem lesões musculares, você vai lá e deixa uma desordem na sua estrutura muscular, o seu corpo vai ter que gerar uma adaptação e assim ele vai ter que evoluir, vai ter que aumentar o nível de força e o nível de massa muscular. Então o princípio do método caos é isso, causar uma desordem, aonde depois nós iremos fazer uma adaptação para continuar evoluindo. Se você não causa essa desordem, se você não manda estímulo no seu treino, se você não tem as micro lesões, se você não faz o recrutamento das fibras musculares para contração muscular com eficiência, você não vai gerar o estímulo ideal para ganhar força e hipertrofia muscular. Ou seja, se você não provocar este caos, você não vai evoluir. Então por isso que eu batizei esse nome. E quando eu estava lá estudando e compilei tudo, estava praticamente pronto, aí eu fui e apliquei todo o método. Todo o método que eu conheço de treinamento de alta intensidade, para saber se realmente é válido, para saber se realmente dá o resultado de forma rápida e esperada, foi aplicado nesse conceito. Outras pessoas estão fazendo também como testes, que é o caso esse é o nome eu posso estar falando, que é o caso do Marcelo, que vocês veem eu sempre postando aqui. Ele também segue o mesmo princípio de treinamento do método caos. E existem outros clientes dentro da academia que realmente eu estou aplicando e tendo bons resultados favoráveis de acordo com cada fase que o cliente está, seja ele para ganhar massa muscular ou seja ele para emagrecer. A partir do ano que vem, então, eu vou começar a trabalhar com os meus alunos sempre neste método que eu venho compilando. E eu venho também criando os conteúdos para falar e explicar todos estes princípios. Talvez em uma outra live eu explique melhor detalhadamente como que funciona este método. Na realidade, ele tem em torno de 18 princípios que eu vim pegando desses autores que eu falei, desses livros, desses estudos, de alguns artigos e
montando essa compilação. Mas não é nada de novo, tá, pessoal? Para ser sincero com vocês, não tem nada de novo. Eu só dei a minha cara e a minha característica pela minha vivência e o modo com que eu enxergo as coisas. E realmente vem se mostrando, de fato, trazer muitos resultados. Só que é um método de treinamento de alta intensidade. Então ele é muito parecido, bem próximo dos princípios que Arthur Jones aplicou, do que Mike Mendes aplicou, do que Donnie aplicou e de que qualquer outra pessoa possa aplicar, desde que esteja no conceito certo do treinamento de alta intensidade. Então, eu fiz um plano, né? Um plano de treinar, vou fazer acontecer, vou pegar todo esse método que eu venho compilando e vou ver se ele realmente funciona, vou aplicar na pele para depois levar para os meus clientes. E aí eu comecei a fazer esses princípios, né, aplicar esse método de forma 100% correta em setembro. Então, em setembro eu comecei aí a fazer um plano de dieta alimentar e treinar de forma realmente intensa. E aqui eu vou estar explicando tudo de como aconteceu. Bom, por uma vantagem minha, eu tenho uma namorada, né, minha parceira, ela é estudante de nutrição, ela realmente gosta do que faz, ela é fantástica, confio muito nela, e ela está se formando, então ela acaba de se formar, a partir do ano que vem ela vai ter agenda liberada e vai estar no mercado de trabalho atendendo as pessoas. E junto com ela nós montamos um programa de dieta, né? Então ela me acompanhou nesse processo, ela montou o plano alimentar para eu poder abaixar um pouco a minha porcentagem de gordura para depois a gente começar a fazer uma fase de ganho. Então eu já tinha uma estrutura muscular, porque eu já vinha treinando, já treino há anos, e aí ela só abaixou a porcentagem de gordura porque eu não estava tão focado e estava comendo de forma mais errada. Então aí a minha dobra abdominal estava em cerca de 14 milímetros, ela queria abaixar isso, queria me dar um pouco mais de definição para a gente depois aumentar. Falei, beleza, tranquilo, também concordo, vamos abaixar a porcentagem de gordura e aí depois a gente faz a fase de ganho. Então ela me ajudou nesse processo. Não foi uma dieta muito hipocalórica, foi uma dieta pouco mais restrita em caloria, pouco mais abaixo. Só que eu sou uma pessoa bem ativa, porque eu acordo de manhã, tem muito trabalho para fazer, ando para lá, ando para cá, tinha os clientes para atender, estudar, criar as aulas, criar o método, criar vários projetos que eu tenho e depois ir para academia, e lá na academia muita movimentação. Então ela calculou todos esses gastos que eu tenho e montou uma dieta levemente hipocalórica. Eu falei que iria mandar bala, eu iria treinar de forma realmente intensa e respeitando o meu corpo. Então ela cuidou 100% da minha parte alimentar e eu cuidei do meu treinamento. E para fiscalizar isso daí, quando foi no dia 13/9, eu vou estar postando aqui para vocês, tá, pessoal? Vai estar cortado. Espero que vocês vejam aí. Só para vocês entenderem todo o conceito. Aqui nessas duas imagens foram quando a gente começou o plano alimentar, começou a dieta. Pessoal, vocês estão ouvindo aí certinho? Sejam bem-vindos à live, tá? Quem está chegando aqui. Hoje eu vou estar falando na live histórias vividas, alguns relatos reais de treinamento e do que acontece dentro da academia. Então, ó, essas fotos aqui, elas foram tiradas do dia 13/9 desse ano, 2021. Então aqui a gente vê, ó, quando eu comecei o plano alimentar, eu comecei a dieta praticamente no começo de setembro, e eu estava praticamente assim, o abdômen ele não estava definido, o peitoral ele não estava tão bem evoluído, o ombro, a gordura aqui nas costas, ó, as costas estava com muito acúmulo de gordura aqui embaixo, ela não estava bem evoluída, a questão da cintura, pode ver, eu tenho a escápula muito para trás, né? Eu tenho uma escoliose também, então aqui mostra bem a escápula e a gordura aqui embaixo, não sei se vocês conseguem ver, tudo bem? Mas acho que dá para vocês acabarem vendo sim. Então,
foi aqui que eu comecei. Eu apliquei todos os 18 princípios que eu venho compilando aí do método Caos e fiz a dieta realmente bem. O único conceito que eu negociei com a minha namorada aí, que ela montaria a dieta para mim se eu abaixasse um pouco o consumo de cerveja. Todos os finais de semana praticamente eu tomava aí 3 litros praticamente no sábado e 3 litros no domingo. Então eu retirei 3 litros de algum dia. Poderia estar tomando metade no sábado e metade no domingo, ou se não somente no sábado ou somente no domingo. Então eu fiz essa redução e essa redução também trouxe bastante benefício e apliquei a dieta que ela me passou 100%. E ela realmente demonstrou ser altamente capacitada. Eu acho que ela vai realmente fazer um trabalho bem feito ano que vem com os clientes, porque ela é extremamente dedicada, ela gosta do que faz, ela ama o que faz, ela nasceu para isso. E aí eu comecei a treinar bem intenso. E quando foi no dia, vou colocar as outras fotos aqui, no dia 9/10 eu tirei essas fotos dentro da academia para comparar a evolução. Então eu vim aí fazendo, as fotos vão estar às vezes em proporção um pouco diferente, beleza, pessoal? Então, mas dá para acompanhar e dá para ver. Deixa eu ver se está tudo alinhadinho. E essas fotos aqui, elas foram no 9/10/2021. Então, ó, praticamente aí, ó, quase que um mês, pode se colocar depois, eu tirei essas fotos. Então aí nós já começamos a ver a evolução. Aqui o abdômen ele já começou a ficar mais trincado, as costas mudaram bastante, ela ganhou o volume, né? E aqui ela já está perdendo a porcentagem de gordura. Então pode ver que a porcentagem de gordura já abaixou drasticamente em questão de um mês, fazendo a dieta certinho, aplicando todo o princípio de treinamento de alta intensidade, que eu venho batizando de nome Caos. Essa é a diferença de quando você faz as coisas que realmente tem que ser feitas. E como que funciona o método Caos? Às vezes você pode estar perguntando. O treino eu vou estar explicando certinho para vocês daqui a pouco. Mas até aqui o que eu quero dizer é que quando você faz um plano alimentar bem feito, você tem grandes resultados. E esse plano alimentar bem feito não significa que você, para emagrecer ou para baixar a porcentagem de gordura, você tem que arrancar carboidrato, você tem que tirar drasticamente a sua dieta, entendeu? Passar fome. Não, eu não estou passando fome. Eu até como bem. O meu plano alimentar praticamente é alta concentração em carboidrato. Por quê? Porque é a demanda do treinamento. Eu tenho um curso aqui que está postado de graça no feed, que é sobre a demanda de treinamento. E a demanda de treinamento lá eu acabo falando, a maior fonte energética para quem treina musculação é o carboidrato. Então a minha dieta ela tem praticamente cerca de 60% lá, eu não sei a quantidade certa, mas em torno de 60%, mais de 50% de carboidrato. Então é altamente concentrado em carboidrato. Então a concentração de gordura é mais baixa e a de proteína aí ela é média. Por que isso? Porque quando eu vou treinar musculação, eu preciso muito de glicogênio muscular, que é fornecido do carboidrato. E aí eu treino de forma realmente intensa. Essa intensidade utiliza todo o carboidrato de fato no treinamento. E assim eu consigo progredir. Se eu não tiver uma concentração bacana de carboidrato, eu não consigo aplicar o treinamento de alta intensidade. E aí eu não vou treinar de forma eficaz. Então eu não conseguiria hipertrofiar ou ter uns bons resultados no treinamento. Quando eu comecei a fazer isso daí, comendo de forma correta, os resultados apareceram. Então, eu já tentei outras dietas que não tinham tanto carboidrato e não foi tão bem sucedida como esta, porque eu apliquei a demanda do treinamento, que a demanda de fonte energética é o glicogênio muscular, e estava bem estruturado. Então, as pessoas têm um pouco de medo, um pouco de receio. Mas se eu comer carboidrato, eu não vou emagrecer. Carboidrato engorda. Não é o carboidrato que engorda. O que engorda é o seu plano alimentar que você faz no dia a dia, a sua dieta está errada, e você também, a sua rotina de exercícios, de gasto. Se você não tem tanto gasto e ainda come errado, você não vai emagrecer. Pode ser com alta concentração de carboidrato ou com baixa carboidrato, ou zero carboidrato. Só que se você não treinar bem e não fizer uma atividade física, você não vai ficar emagrecendo.
Na realidade, quando se fala em emagrecimento, você consegue emagrecer mesmo se você não tiver atividade física. Porque você joga uma quantidade calórica mais abaixo, entra em uma dieta hipocalórica, você vai estar emagrecendo. A atividade física ela só faz isso daí acelerar de uma forma mais rápida e mais eficaz. Só que se você estiver comendo errado, você não vai emagrecer. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não como nada e não emagreço. Mas aí se você for ver o dia a dia dela, às vezes ela vai lá e belisca umas bolachas, ela belisca algumas coisas. Esse beliscar aí pode estar fazendo você passar as calorias acima do que você deveria. E aí você não tem resultado. Então, esses conceitos de que carboidrato engorda, se eu estiver comendo muito carboidrato eu não vou emagrecer. Às vezes, muitos clientes já falam assim, mas a nutricionista passou muito carboidrato para mim. E eu não vou ter o abdômen trincado desse jeito. Como é que eu vou ficar com o abdômen definido se eu estou comendo muito carboidrato? Essa é uma vivência que eu vejo sempre na academia. E é possível sim, porque o carboidrato não tem nada a ver se a sua abdômen vai trincar ou não. Isso daí é um outro conceito. Você tem que abaixar a porcentagem de gordura e aí o abdômen vai começar a aparecer. Não precisa nem se matar em fazer abdominal às vezes, porque o abdômen ele já está ali, ele existe em você. Se você arrancar a capa de gordura que está em cima do abdômen, ele aparece. Então não tem nada a ver com o carboidrato. E isso, tá, pessoal? Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Esse resultado que eu venho tendo aí durante todo esse tempo é somente com treino, dieta e descanso. Realmente todos os princípios do treinamento de alta intensidade. Eu tomei suplementos como creatina, whey protein e beta-alanina. Mais nada. Não tem esteroides nesse meu processo, tá? Não tem o uso de recursos ergogênicos com anabolizantes, de formas mais anabólicas. Todo o conceito que eu apliquei aqui é do princípio de treinamento de alta intensidade e uma boa dieta e principalmente tendo descanso corporal, descanso pro corpo, realmente treinar sempre de forma intensa. Então não vai, muitas pessoas pegam e falam assim, você está tendo um resultado fantástico aí, é os esteroides, é o anabolizante. Não teve, tá? Já chegou até um conceito dentro da academia lá, com amigos, falou assim, então vamos fazer exame. Na hora eu topei, vamos fazer, eu também estou querendo saber quanto tá meus níveis hormonais e vamos lá. Se eu tiver muito com os resultados de exames sanguíneos acima, como se alguém que toma alguma coisa, eu pago o exame. Se não tiver, você paga, vamos embora. E eu topei isso daí na hora, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Não iria dar aquelas quantidades de testosterona, 3.000, 4.000, de como alguém faz o uso de recursos de testosterona. Então iria dar sempre nas faixas dos níveis hormonais. Poderia estar um pouco mais elevado, mas dentro da faixa normal. Não, porque não vinha de fora. E aí, quando foi aqui para dar continuidade, no dia 19 do 10, a gente fez umas fotos junto com fotógrafos e parceiro nosso, a Mayla, e aí esse já estava sendo o resultado. Aqui nessa foto, deixa eu aumentar um pouco para vocês estarem acompanhando. Nessas fotos aqui, eu já estava mais evoluído, porque quando você vai fazendo, realmente o treino responde. Então essa aqui foram as fotos tiradas no dia 19 do 10, 10 dias depois dessas fotos de cima. É lógico que vamos ser realistas, né? E quero ser sincero com vocês. Essas fotos aqui dos profissionais estão tratadas. Então elas apresentam mais. Aqui está tratado, né? Dia 19 do 10. Aí eu fiquei assim. Então olha a diferença. Deixa eu ver se dá pra de cima. Aqui o abdômen já começa a aparecer mais, né? Essa foto aqui é do dia 19 do 10. 9 do 10, dia 19 do 10, 10 dias depois. Quando você vai fazendo certo, o seu corpo vai gerando uma hipertrofia. Eu consegui ganhar hipertrofia muscular numa dieta hipocalórica. Por quê? Porque ela estava levemente abaixo do meu gasto. É uma dieta levemente hipocalórica. E eu estava treinando de forma realmente muito intensa. E aí eu baixei a porcentagem de gordura e demonstra ter tido um pouco de ganho de massa muscular nesse período.
porque era começo, era recente e eu estava dando o máximo de descanso pro meu corpo. Eu vou falar do treinamento daqui a pouco. Eu estava realmente descansando. Então, não era toda semana que tinha treino de bíceps, não era toda semana que tinha treino de peito. Eu estava descansando. Por que isso? Porque eu queria o melhor resultado possível. O corpo só gera hipertrofia muscular depois que ele se adapta e aí ele tenta aumentar a hipertrofia. Se eu ficar mandando estímulo toda hora, se eu ficar mandando pau no músculo toda vez, ele não tem tempo para descansar e hipertrofiar. O músculo só hipertrofia descansando. Então, esses foram o resultado depois, ó, no dia 19/10. E aí tem uma foto. Deixa eu ver. Essas duas aqui que eu acabei mostrando. E aí depois essa daqui, o abdômen está começando a trincar também, que eu acabei tirando no dia 19/10. Aqui nessa foto aqui aconteceu algo nessa fase aqui. Uns dias antes eu acabei pegando virose. A minha filha pegou virose, eu acabei cuidando dela e depois, como eu estava cuidando da minha filha, eu acabei pegando também. Então esse shape aqui poderia estar um pouco melhor para as fotos se eu não tivesse tido a virose, mas eu acabei pegando uma virose nesse período. Mesmo assim, ó, quando você faz as coisas certas, você não fica com aspecto murcho. Você não vai perder tanto. Por quê? Porque eu estou fazendo a dieta certinho. Mesmo nesse período, eu fiz uma alimentação certa e descansei. E aí eu tive esses resultados. Quando foi no dia 9/11, aí depois, ó, quase um mês depois, 20 dias depois, eu já estava evoluindo mais ainda. E aí eu estava praticamente assim, ó, as veias já estavam começando a se tornar mais aparente. O bíceps já estava começando a apresentar que estava querendo evoluir, o tríceps. Então essas fotos aqui, ela foi no dia 9/11. Então eu já estava começando a apresentar uma grande evolução aqui, ó, 2 meses depois. Comecei a dieta lá naquelas fotos que eu mostrei, 13/9. Quando foi 9/11, 2 meses depois, eu já estava ficando bem. As veias já estavam começando a ficar bem mais apresentáveis e eu já estava começando a demonstrar uma baixa porcentagem de gordura. Já estava se tornando muito mais visível. E aqui, nessa foto, ó, carboidrato alto e o abdômen está lá. Vocês podem estar vendo. O que mais evoluiu em mim foram as coxas. Elas se tornaram realmente muito apresentáveis. E eu tenho uma coisa para falar aqui para quem quer coxa, quem necessita de desenvolver a coxa. A maioria dos homens tem a coxa fina, realmente, porque eles não querem sofrer. Essa da foto aqui, ela foi no dia 17 de 2021. Ó, deixar aqui. Deixa eu só trocar aqui a data da cor e... Opa. Colocar... Aí. Dia 17/11. E aí eu fiquei assim, ó. Realmente, ó, pode ver, ó, a dieta ela estava hipocalórica e ela estava com alta concentração de carboidrato e eu estava treinando de forma intensa. Aqui eu evolui muito as minhas coxas, o abdômen já se torna bem mais apresentável. E o que aconteceu aqui para a coxa ficar evoluindo como eu estava falando? A questão da coxa é o seguinte, eu não tenho uma coxa bem evoluída, nunca tive, dessa vez eu tenho, porque na perna é o seguinte, ou você é geneticamente favorável a ter coxa, ou você vai sofrer pra caramba para conseguir. E os meus treinos estavam tensos de perna, estavam realmente muito foda mesmo, para falar assim. Eles estavam realmente de forma realmente intensa. Eu chegava a passar mal realmente em todos os treinos, porque eu realmente fiz o que tinha que ser feito. Eu só parei quando não era possível mesmo realizar outra repetição. E justamente no treino de coxa que me levou para o overtraining. O treino, quando eu treinava coxa, os exercícios eram cerca de 3 ou no máximo 4 exercícios. Eles eram baixos, só que porém era muito intenso. O Gabriel me ajudou bastante nos treinos. As pessoas que estavam ali comigo no dia a dia viam como que eram as rotinas de treino. Tinha vez que o treino era feito somente com 2 exercícios e eu ia embora.
e elas evoluíram pra caramba. Só que realmente foi muito difícil de aplicar os treinos de perna. E só assim ele evoluiu. Um dado interessante que eu tenho para passar aqui para vocês, aplicando o conceito de treinamento de alta intensidade e estudando tudo, eu achei alguns relatos de Mike Mentzer que falavam o seguinte: quando ele pegava algum cliente que não estava evoluindo mais as panturrilhas, as coxas, olha só, pessoal, que dado interessante, porque é um grupo muscular muito difícil de evoluir. E aí não estava evoluindo, sabe o que Mike Mentzer fazia? Mandava o cara parar de treinar. Pô, bicho, mas já é difícil de evoluir. O cara treina 3 vezes na semana porque acha que não ganha, faz várias repetições, faz 6, 7 séries de panturrilha em cada exercício, com cerca de 3 exercícios. E aí chega o cara e manda arrancar e parar. E o Mike Mentzer mandava parar mesmo, às vezes 2, 3 semanas de treinar panturrilha, 100%. Você não vai fazer mais. Mas o pessoal não queria nem aceitar isso. E aqui no meu treino aconteceu o seguinte: quando eu compilei e fiz o treino bem intenso, desse período do mês 13 até o mês 11, mês 12 aqui que nós estamos, eu treinei 5 vezes somente a panturrilha de forma intensa. Mas não é porque eu parei, porque eu vi esse relato do Mike Mentzer, eu sabia desse conceito e tal. Falei, nossa, olha que coisa interessante. Só que eu cheguei a fazer somente 5 treinos, porque quando eu treinava coxa, eu não conseguia chegar na panturrilha. E aí eu deixava passar. A minha panturrilha era muito acionada e muito intensificada nos treinos de coxa também. Então, quando eu fazia coxa para valer, a panturrilha ela era acionada. E por incrível que pareça, eu ganhei mais de 1 centímetro. Foi 1,5 cm e 1,20 cm. 1,5 cm numa panturrilha e 1,20 cm na outra panturrilha. Elas evoluíram, geraram hipertrofia nesse período de 3 meses aí, com apenas 5 treinos de panturrilha, que eu consegui chegar até a panturrilha. Quando eu não conseguia, fazia extensor e agachamento rack, não dava mais conta e iria embora, por incrível que pareça. Mas aí é que tá, eu falei para vocês, eu apliquei 100% todo o método de treinamento de alta intensidade chamado CAWS. Eu realmente fiz acontecer. E aí eu tive esses resultados. E como que era o treino? Opa. Deixa eu arrumar aqui. Como que era o treino? O treino para chegar onde eu cheguei, ele era dividido em treino A, B, C, D e E. Essa era a divisão do meu treino. A, B, C, D e E. O treino A, ele era composto de peito e bíceps. O treino B, ele era coxas, sendo quadríceps e panturrilha. E aí o treino C era um treino de costas. O treino D era um treino de ombro e tríceps. E o treino E era coxas de novo, sendo agora posterior e mais ainda panturrilha. Só que, como eu falei, não conseguia chegar muito na panturrilha. E aí, então, você pode perceber que são 5 divisões de treino: peito e bíceps, coxas, costas, ombro e tríceps e coxas de novo. Isso aqui não significa que toda semana eu vou fazer eles. Não era assim. O meu treino ele era dividido da seguinte forma. Vou anotar aqui para vocês que estão me acompanhando. Pessoal, quem está chegando na live agora, sejam bem-vindos. Hoje a história aqui são relatos de caso. Quem tiver alguma pergunta pode estar perguntando e eu vou estar respondendo depois, no final da live, os comentários aí, quem tiver alguma dúvida. E o meu treino era seguir o seguinte princípio, já que eu tinha que seguir todo o princípio de treinamento de alta intensidade, que são treinos intensos e infrequentes. Então era dividido da seguinte forma: a frequência que eu tinha do treino era um dia on e um dia off. Por que eu tô querendo dizer com esse dia on e dia off? Vou arrumar aqui. 1 ou 2 dias off. O que eu tô querendo dizer com esse dia on e dia off? Eu fazia um treino de musculação hoje, vamos supor, eu fazia o treino de musculação hoje A,
Então amanhã já era o dia off, eu não treinaria nada, não iria fazer nada, iria descansar porque o treino foi bem intenso, treino A, peito e bíceps. Depois no treino B, eu iria fazer, no outro dia eu iria descansar, aí no outro dia, 2 dias depois do treinamento, eu iria ver, se eu estivesse muito cansado e muito fadigado, também seria um dia off de musculação, aí eu encaixava um aeróbico, e aí eu fazia um aeróbico leve, para favorecer a queima de gordura, para aumentar o gasto e para deixar a minha musculatura descansar mais. Então, olha só, às vezes eu treinava 2 dias depois do treino que eu realizei desse treino A. E aí, depois desse segundo dia, se eu precisei fazer aeróbico, aí no terceiro dia eu fazia o treino de perna. E aí, mesmo princípio. Depois do treino de perna seria um dia de descanso. E aí, depois no segundo dia do treino de perna, eu iria analisar. Tô cansado? Tô muito dolorido? Tô realmente fadigado? Se sim, é dia off de novo. Aí eu coloco o aeróbico. Então, não tem segunda-feira é o treino A ou terça-feira é o treino B. Um exemplo que eu posso te dar é o seguinte. Vamos supor que na segunda-feira é o treino A. Aí, na terça-feira eu descanso. Na quarta-feira eu fiz um aeróbico. Aí na quinta-feira é o treino B. Aí na sexta-feira é o descanso. No sábado, se for necessário, eu colocaria o aeróbico. E aí, no domingo, treino C. E aí vamos supor que eu consegui me recuperar rápido. E aí no treino C, eu faço no domingo. Na segunda-feira eu descanso, não tem treino. E aí na terça-feira eu faço treino D. E aí, se na terça-feira eu fiz o treino D e na quarta-feira é o descanso. E aí na quinta-feira, se eu estiver bem, eu treino E. Então pode ver que tem essa variação. Sempre seguindo o mesmo princípio nesse período de treino. É um treino, depois um dia de descanso. Aí o segundo dia eu vejo, se tiver bem é treino, se não tiver bem é o aeróbico. E aí depois no terceiro dia um treino de musculação. E assim eu vim aplicando. Então pode perceber que quando eu faço o treino A, pode ser que na outra semana não tenha o treino A, não tenha o treino de peito e bíceps. E aí eu consegui todo esse resultado aí. Então treino de tríceps. Ah, mas se eu não treinar eu não vou evoluir? Eu usava o princípio de efeito indireto. Tem aqui no meu feed também, caso quem queira saber, sobre aulas de efeito indireto. Eu estava mandando estímulo, mesmo que eu não estava treinando de forma diretamente, mas de forma indiretamente eu estava treinando. Tinha semana que eu treinava tríceps e tinha semana que eu não estava treinando tríceps. E aí o resultado estava assim. Pode ver que deu uma grande evolução. Sempre lembrando que eu estava seguindo um plano alimentar, montado pela minha namorada também, e fazendo treino como deve ser feito. Não tinha nada de treino fofo. Era treino, era pau na mula mesmo. Então, ó, pode ver que tive uma grande evolução. E aí eu atingi os resultados. A minha porcentagem de gordura, ela caiu na avaliação feita pela minha namorada, praticamente aí de 12, 13%, caiu para 7%, 7, 8%. Então foi a queda brusca. O meu abdômen, como eu mostrado aqui, ó, eu estava com 14 milímetros de abdômen, ele chegou a cair para 8 na avaliação da minha namorada. Então de 14 para 8 é uma queda brusca, ó, com alta concentração de carboidrato. Então percam esse medo de carboidrato aí e engorda. E aí eu vim atingindo todos esses resultados. Eu cheguei a ter um overtraining. O meu treino evoluiu bastante. Teve um treino de perna que eu fiz tão intenso no leg press, que aí no outro dia eu sinalizei muitos sintomas de overtraining. Chegou a hora de eu relaxar. E eu comecei a diminuir o treinamento. Comecei a diminuir uma carga de horário de trabalho, porque eu estava trabalhando das 6 da manhã até as 11 horas da noite. Eu estava criando conteúdo, trabalhando na academia. Falando em conteúdo, vai vir coisas boas e coisas novas aí para vocês. E nesse período eu estava muito ativo. Então eu trabalhava demais e estava ainda aplicando o treinamento. Como eu fiz o trabalho e o treinamento de forma tão intensa, eu senti os efeitos do overtraining. E aí nessas 2 últimas semanas eu estou tirando um pouco mais de descanso, porque eu atingi a porcentagem mais baixa e nós estamos preparando para começar a entrar uma fase de ganho, onde eu vou ganhar volume muscular e começar a aumentar. Claro que nessa fase agora vai acumular um pouco de gordura, mas eu vou estar aumentando muito o volume muscular e vou seguir todos os princípios. Esse é o conceito, o relato de caso que eu vim trazendo meu. Então, é isso aqui. Da próxima vez eu posso dar detalhadamente somente sobre esses fatos e contar mais detalhes.
mas foi um resultado muito bom. Em cerca de praticamente 3 meses, 4 meses aí nós estamos entrando, 3 meses de evolução. Depois de 3 meses eu senti os efeitos de um super treinamento, porque eu evolui muito, dá para notar nas fotos. A força aumentou muito. Quando eu senti do que eu falei para vocês que eu entrei no overtraining, olha só, foi uma intensidade tão alta que num treino de leg press eu realizei com 400 quilos 9 repetições. E aí dessas 9 repetições, depois quando chegou o próximo treino no leg press, que é o treino E, quando eu fui pro treino E de novo, os mesmos 400 quilos que antes eu tinha feito 9 repetições, pularam para 16 repetições. Então olha só a diferença de intensidade, há um aumento de força. E aí meu corpo sentiu uns efeitos do overtraining para eu não ter prejuízos mais graves. Eu realmente já cheguei a relaxar um pouco mais, porque eu já tinha construído, já tinha feito. E estou mantendo o shape. E agora está se aproximando das festas de final do ano. Para eu ter uma liberdade melhor em comer, que eu já estou com a porcentagem de gordura mais baixa. Agora nós vamos começar a subir para uma dieta hipercalórica. E aí, a partir de janeiro, eu estarei numa dieta hipercalórica para alguém aumento de volume. Eu quero falar agora do segundo relato. Agora vai ser um pouco mais rápido, o meu demorava um pouco mais. E o segundo relato que eu venho trazer aqui para vocês é identificando o overtraining. Deixa eu passar aqui isso. Então aqui, pessoal, são curiosidades e fatos do que aconteceram dentro da academia e observações. Já aqui, ó, vou sinalizar 2. O segundo fato é identificando o overtraining. Eu acho que devido ao final de ano, o pessoal trabalhou muito, cansou muito, tentou treinar, tentou recuperar o shape. Muitas pessoas vieram me questionar comigo, falar comigo nos stories, nos direct, sobre o overtraining, querendo entender. Acho que bastante gente estava fadigado, então eu tive muita procura, muita conversa com o pessoal de fadiga, de cansaço. Eles estavam em overtraining. Porque realmente, se a gente estiver trabalhando demais, se a gente estiver treinando demais, se a gente estiver treinando em alto volume ou de forma tão intensa e o corpo não estiver conseguindo se recuperar, vai entrar em overtraining. A aula passada eu falei bastante sobre o overtraining. Está disponível aí no meu feed e vai ficar mais uma semana no meu YouTube. Quem quiser ir lá no YouTube ver, pode estar indo, que realmente vocês vão entender um pouco mais esse conceito do overtraining. E como o pessoal está procurando, querendo saber sobre esse overtraining, eu vim falar sobre um relato do que aconteceu na academia. Bom, o que aconteceu foi o seguinte: nós temos um parceiro, amigo, cliente nosso lá, que uma vez ele foi para uma outra cidade, conversou com os amigos dele, e nesse lugar ele recebeu um treinamento. Os amigos dele eram fisiculturistas e acabou passando um treino para ele, porque ele estava com shape bom, estava na pegada de treino, na pegada de quem realmente faz musculação. E aí ele chegou na academia. Quando ele chegou na academia, ele trouxe o treino desses fisiculturistas para mim. Eu falei, faz, né? Você ganhou dos seus amigos fisiculturistas e tal. Tem aquele negócio, pô, os caras são atletas, o cara tem shape, os caras são treinadores, personal. Mas uma coisa que ninguém sabe é o seguinte, pessoal. Eles são bons. Tô falando que eles não são, eles são bons. Eles têm o mérito deles estarem bem, evoluídos, esses treinadores. Só que o cara trouxe praticamente o treino que eles faziam lá, o treino do fisiculturista. Só que era o treino do fisiculturista, não era o treino do cliente. Então tem essa diferença. Tem que se entender a individualidade biológica, isso daí. Funciona para o fisiculturista que faz e vive aquela rotina que ele vive. Já o outro cliente, ele não vive, não tem aquela rotina. Então muda. Tem certos princípios que devem ser levados em consideração. E aí naquela época eu cheguei pro Gabriel e falei assim, Gabriel, é o seguinte, eu vi o treino ali, vamos só analisar para perceber. Logo, mais esse amigo nosso aí vai estar entrando em overtraining. Quando passou algumas semanas aí, eu comecei a perceber que ele estava entrando dentro da academia desmotivado, como se não quisesse estar ali. E aí eu perguntei para ele, fulano, você não tá querendo treinar? O que tá acontecendo? Aí ele, rapaz, tô cansado, hein, bicho, eu não quero nem vir aqui. Eu olho pro agachamento ali, me dá até ranço. Eu falei, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente tá em overtraining, a gente fica cansado, a gente fica com a pressão arterial variáveis,
Quando a gente acorda de manhã, o coração parece querer acelerar. Comecei a contar alguns relatos de overtraining. Ele começou a perceber, rapaz, eu tô tendo tudo isso daí. E aí eu cheguei e falei assim, vem cá, vamos ali fazer uma avaliação. Fiz a avaliação, quando ele chegou aqui com aquele plano de treino, ele já estava com a avaliação também. E aí eu falei pra ele assim, vamos ali fazer uma avaliação. A gente fez essa avaliação, aí depois eu imprimi já na hora ali pra ele e entreguei a folha pra ele. Falei assim, ó, você tá em overtraining. Você está abaixando sua porcentagem de gordura, mas perdendo muita massa muscular. A massa magra, né? A massa magra é quando você perde gordura. Se você estiver numa dieta hipocalórica, você perde um pouco de gordura, mas não pode ficar perdendo tanto de massa magra. Você tem que perder mais gordura do que massa magra, porque senão pode estar alguma coisa errada se ficar só perdendo massa magra. E aí ele estava fazendo aquele estilo de treino do fisiculturista, só que ele não estava com um plano alimentar bacana para ele também. Então o treino já era pro fisiculturista, não era para ele. E ainda mais sem dieta, aí a confusão tá totalmente armada. E aí ele viu que ele perdeu e falou assim, rapaz, tô sentindo tudo que você falou, o que eu faço para corrigir? Ele perguntou, o que eu faço para corrigir? Aí eu peguei e falei assim, ó, você vai fazer o que eu realmente falar? Ele, vou. Falei, então pode ir embora e volta daqui uma semana. Ô louco, tudo isso sem treinar, não vai. Você vai fazer ou não vai? Não, confio em você. Foi. Aí, como ele estava instalado o overtraining, ele descansou uma semana e voltou depois. Nós aplicamos o método consolidação nele. Deixa eu anotar aqui para vocês. Ó. Nós, então, entramos com o método treino de alta intensidade também. Consolidação. De Mike Mentzer. Nós aplicamos esse método consolidação aqui de Mike Mentzer nele. O que consistia no método de treinamento de consolidação de Mike Mentzer? Ele tinha 2 treinos. São 2 treinos que Mike Mentzer colocou como método de consolidação. Treino 1 e o treino 2. No treino 1, a pessoa realiza agachamento, o agachamento, puxador supinado. Deixa eu ir. Puxador supinado e paralelo. Esses são os exercícios do consolidação treino 1. E no treino 2, ele vem com terra, desenvolvimento e também panturrilha em pé. Olha só, esse aqui deixa eu diminuir um pouquinho para caber na tela. Aí. Esse aqui é o método, o sistema consolidação de Mike Mentzer, que vem com treino 1 e treino 2. Então, o meu objetivo com esse cliente era aplicar o método de treinamento de alta intensidade, sistema de treino de alta intensidade, consolidação, que eu estudei de Mike Mentzer. Então, depois de uma semana ele veio, a gente fez o treino 1. Só foi o agachamento, puxador supinado e a paralela, tá? Uma série para falha, não tinha mais nada disso. O treino desse cliente durou cerca de 6 a 7 minutos. Na época, depois demos bastante risada, a gente viu nas câmeras. Ele fez um bom aquecimento e depois ele foi lá e aplicou o método. Ele fez o agachamento realmente até a falha. Nós usamos o agachamento hack. Depois ele fez o puxador, que é na sequência. É só o fato de você recuperar o fôlego. Já vai no outro, faz o puxador supinado e depois na paralela. Na hora que ele chegou na paralela, ele já não estava aguentando mais nada. Como eu puxei estava muito intenso, ele parecia até mesmo um bêbado. Ficava lá quase desmaiando e teve que sentar, parou. Ele demorou cerca de 20 minutos depois para se recuperar desse treino. Realmente foi intenso, foi muito intenso. Hoje depois ele dá risada, a gente fala, rapaz, nunca fiz um treino tão intenso daquele. Você olha assim, ó, 3 exercícios, uma série só de falha, mas, é fazer no que tem que ser feito, fazer no limite. E aí ele fez esse sistema, e aí depois o treino 1, e aí depois ele foi embora, eu falei para ele, volta daqui 5 dias. A gente contou os 5 dias, ele veio e fez o treino 2. Aí ele já estava um pouco mais tolerante, mas mesmo assim passou mal. Ele fez de novo o treino 1, o treino 2, nós realizamos isso daí por um período aí. Ele acabou repetindo, se eu não me engano, 2 vezes só.
com intervalos de descanso de um treino por outro de 5 dias. Depois eu fui lá, ele percebeu que ele estava melhor, estava recuperado, estava mais enérgico. Aqueles efeitos de overtraining estavam deixando de existir. E aí eu percebi que o peso dele estava começando a voltar, porque estava caindo antes. E aí eu fui lá e fiz a avaliação de novo. Quando eu fiz a avaliação de novo, ele recuperou, a porcentagem de gordura dele abaixou, ele recuperou o peso de massa magra de antes e ainda ganhou um pouco mais. Então olha só, ele recuperou o que ele tinha perdido e ganhou um pouco mais. Somente fazendo um treino consolidação. Mas não é porque esse treino aqui é para hipertrofia muscular. Não, não pense isso. Ah, ele ganhou e fez esse treino, ganhou hipertrofia muscular mais do que antes, que ele também falou. Nossa, que fantástico. Não é, mas não é. A intenção desse treino não é gerar hipertrofia muscular. Porque esse treino ele é baseado em exercícios compostos, que estimulam o máximo de massa muscular durante o exercício, só que ele tem um volume muito pequeno. Isso aqui é para corrigir o overtraining, somente para mandar estímulo, para continuar tendo um sinal anabólico, mas não é para gerar tanta hipertrofia muscular, e sim para você sair desse negócio de overtraining, para você sair desse cansaço. Por isso que se descansa de 5 a 7 dias de um treino para outro, e não tem tanto volume de treinamento para não dar mais desgaste energético no seu corpo. Assim você se recupera mais rápido. E aí depois ele recuperou, ele se sentiu muito mais motivado para treinar, muito mais enérgico. Ele viu que a pele dele estava diferente porque abaixou a porcentagem de gordura e ele se sentia mais volumoso, com maior. Se sentia que tinha recuperado o que ele havia perdido, porque esse treino é para isso, para recuperar o que você estava perdendo. E aí ele ficou mais motivado para treinar e ele entrou em outro método. Então olha só, um pequeno detalhe de observação que eu fiz. Ó, esse treino está muito volumoso, vai dar zica, e ele tem uma rotina assim, assim, assado, que a individualidade biológica dele é assim, assim, assado. E aí realmente entrou no overtraining e foi corrigido com o método consolidação. Eu já apliquei também o método consolidação em uma mulher, tá? E tivemos bons resultados também. Esse é o nosso segundo relato de caso que eu venho trazer para vocês. É por isso que eu falo que aqui é a parada do treinador, né? Porque aqui eu vou contar curiosidades do que eu vivi dentro da academia. Então eu falei da minha experiência comigo mesmo, e aqui eu expliquei uma experiência com o cliente da forma que eu acabei corrigindo. Depois que eu corrigi, a gente montou uma estrutura de treino mais hipertrófica, mais com sinais anabólicos para ele gerar hipertrofia, e o resultado foi muito bom. Então ele tinha perdido aí, se eu não me engano, gente, era cerca de 2 quilos de massa magra, e aí depois do método de consolidação ele ganhou 2,6 kg. Então ele recuperou os 2 quilos e ganhou mais 600. Se eu não me engano, ele perdeu 2,100. Aí ele recuperou 2,600. Aí ele recuperou esses 2,100 mais 500 ainda acima aí. E ele estava bem. Depois a gente mudou o treino, que ele continuou evoluindo, só que é um treino mais intenso. E agora eu vou passar um terceiro relato aqui para vocês. Nesse terceiro relato aqui, da vivência dentro da academia, terceiro relato é que eu chamei o medo do profissional. O medo do profissional que atrapalha o treinamento. Ó, deixa eu falar, isso aqui eu posso falar porque eu também sou profissional, então isso aqui existe, tá? Isso aqui existe, realmente existe, não tem o que falar. Seja você um profissional bom ou um profissional que está começando agora aí, que não tem uma experiência tão alta. A diferença está no seguinte, que o profissional que tem a experiência, ele já está um pouco mais maduro, ele está mais ligeiro, mas mesmo assim pode acontecer com ele. O medo do profissional que atrapalha o treinamento. Qual que é esse medo? É o medo... Esse medo é o medo de não entregar resultado. Olha só que coisa desconfortante. Você contrata um personal trainer, você contrata um nutricionista, você faz as coisas e depois não atinge o resultado. Isso é um medo do profissional. Eu faço o máximo para perder esse medo, porque a pessoa tem que se dedicar, né? A pessoa tem que evoluir. E o que acontece? Esse medo está atrelado ao profissional mandar ele fazer certas coisas. Então o que eu percebo dentro da academia? Tanto com os meus amigos personal, como os meus colegas de trabalho também, os outros nutricionistas, os outros profissionais. Quando o cliente vai no nutricionista e ele quer emagrecer,
O nutricionista passa a dieta e fala assim: você tem que fazer aeróbico. Faz aeróbico todo dia. Faz aeróbico em jejum. Aí começa esse negócio. O cara é profissional de nutrição, ele é nutricionista. Ele não é treinador. Ele não está levando em consideração a individualidade biológica do cliente para treinar e a rotina que o cliente tem para poder treinar. E nem o nível de intensidade que o cliente faz para poder treinar e manda o cliente ir fazer aeróbico. Eu fico revoltado com isso. Eu fico louco. Eu passo os aeróbicos também. Não estou falando que não é para fazer o aeróbico, mas é porque cada macaco deve estar no seu galho. Da mesma forma, eu já vi, tá? Não tirando essa questão falando só do nutricionista, mas aí o treinador vai lá e passa o treino, monta o treino da pessoa. E aí, ele com medo de não entregar resultado para o cliente, fala para o cliente que fazer um monte de coisa também, um monte de aeróbico, fazer isso, ou se não tira o carboidrato, senão você vai engordar. Tira não sei o que, você tem que reduzir a comida, senão você não vai emagrecer. E aí, ou senão você quer ganhar hipertrofia, não, mas você tem que comer X grama de proteína por peso corporal, X grama de carboidrato por peso corporal. Aí começa essa confusão. Que nem eu falei, é totalmente errado isso daí. Da mesma forma que eu não gosto do nutricionista falando do treinamento, eu não gosto do educador físico falando de nutrição. A gente, como educador físico, treinador, a gente pode dar dicas se o cara tá fazendo cagada, mas sempre orientar para ir para um nutricionista, porque eles são mais qualificados para falar de dieta do que você, do que o treinador. Só que se o treinador e o nutricionista forem nutricionistas e treinadores junto na mesma pessoa, aí eu tenho que ficar quieto. Eu não tenho o que falar. Se o cara quiser dar palpite no treino, beleza. Mas aí mesmo assim eu poderia falar que ele não é o treinador da pessoa. Mas aí já é uma coisa que já são profissionais da área mesmo, né? E aí mesmo assim, se o treinador é nutricionista e ele quiser falar de dieta, não tem o que eu questionar. Eles são profissionais disso. Aí eles têm que assumir a responsabilidade de não falar besteira, né? De fazer as coisas realmente certas. Mas, enfim, esse é o medo que atrapalha os profissionais, o medo do não resultado. Então, por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu de eu ter uma cliente que passou com um nutricionista, e aí o nutricionista, devido a esse medo, e tá subconscientemente, às vezes ele nem tem mais esse medo, mas tá no subconsciente dele falar assim, faz tal coisa, é emagrecer, então vai fazer aeróbico em jejum, vai não sei o que. O aeróbico em jejum, não vou entrar nesses detalhes, mas ele é uma estratégia a ser usada, eu uso muito pouco, mas ela existe, e é uma estratégia válida. Tem pessoas que não conseguem comer de manhã e precisam fazer aeróbico. Faço aeróbico em jejum. Mas se não, o que faz você emagrecer é a sua quantidade calórica reduzida. É o nível de o nível de calorias aí sendo menor do que o tanto que você gasta. Quando você está numa déficit calórico, uma dieta hipocalórica, você vai emagrecer. Pode ficar tranquilo. Ó, eu não fiz aeróbico em jejum e mostrei lá no relato lá em cima. Não fiz aeróbico em jejum, não fiz aeróbico todos os dias. Eu mostrei para vocês que no terceiro dia eu ia lá e analisava. Tô bem para treinar? Porque eu quero treinar musculação. Minha demanda é musculação. Quem vai fazer eu emagrecer é minha dieta. Aí eu analisava no terceiro dia. Tô bem para treinar? Tô, então treino. Não tem aeróbico, é treino. Musculação. E aí depois no quarto dia seria o descanso. E aí repetia o ciclo. Aí no segundo dia de descanso eu analisava. Tô bem? Tô bem. Então vai ser treino. Tô bem? Não, não tô bem para treinar. Ainda eu preciso descansar que eu tô cansado, tô fadigado, tô dolorido. Não tô bem. Aeróbico. Porque o aeróbico também com o aeróbico leve, só fazia aeróbico leve, tá? Não corria não. Com o aeróbico leve, eu poupo o glicogênio muscular, melhora a recuperação da musculatura e aumenta o gasto oxidativo, que aumenta o gasto de gordura. Então aí eu fazia. Então não era sempre. Tinha vez que eu passava 2 semanas sem fazer aeróbico. Então, não é isso daí que vai fazer eu emagrecer. É todo o conjunto, é todo esse entendimento da dieta e treino, é o plano inteiro. Só que aí o profissional ele tem esse medo de não entregar o resultado. Aí ele vai lá e fala para a pessoa fazer aeróbico que nem sabe como ela treina. Então eu tenho trazendo esse conceito porque uma das minhas clientes, aí ela passou no nutricionista e falou pro nutricionista fazer. Só que aí ela fica meio perdida e começa a dar confusão na cabeça da cliente. Eu falei para ela não fazer, para que você vai fazer? Você quer fazer? Não, eu não. Eu gostaria de fazer para andar, para ver o verde. Então beleza, você gosta, vamos encaixar. Mas você não precisa fazer todos os dias e não faça em jejum, porque senão vai me prejudicar o treino aqui e tal. Conversei com ela, enfim, por causa que era a rotina de treino que ela estava, no plano que ela estava, no ciclo de treinamento que ela estava.
E aí ela não me contou nada e fomos treinar. Na hora que chegou para fazer um treino, aí a carga que ela utilizava para fazer a flexora, ela não deu conta. Como ela não deu conta de fazer, eu percebi que algo estava errado. Falei, alguma coisa está acontecendo. Eu reduzi a carga, coloquei no mínimo e ela não estava dando conta. E aí eu percebi, alguma coisa está errada. Você está fazendo aeróbico. Você está fazendo aeróbico em jejum. E a gente está tendo dificuldade de recuperação por causa do tempo do aeróbico para esse treino. E você não recuperou o glicogênio muscular e você não está conseguindo tendo força para fazer. Aí ela confessou que estava fazendo aeróbico. Eu falei, então, tá vendo? Ó, tá prejudicando aqui. Calma, não precisa sair fazendo tudo. E só para resumir a história, ela teve resultados fantásticos e não precisava sempre ficar fazendo o aeróbico em jejum. Ela realmente evoluiu bem e baixou a porcentagem de gordura, ficou com o corpo bem mais definido e tal, teve ótimos resultados, mas porque fez a dieta certa, não foi por causa do aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum estava prejudicando a evolução do treino para ter bons resultados. Então, esse é um conceito. Às vezes, você coloca muita coisa para o cliente, como treinador coloca muitas coisas para o cliente que ele não consegue fazer a musculação de forma bem feita, não consegue atingir a demanda porque está cansado, está fadigado. Essas questões têm que ser levadas em consideração. Às vezes não é porque é o aeróbico em jejum, às vezes você passa um aeróbico para ele demais e aí na hora que ele for fazer musculação não tem mais a demanda energética, não tem glicogênio muscular. E ainda a situação piora quando a quantidade de carboidrato é a menor na dieta. Tá lá com quase zero de carboidrato. Aí ele faz a musculação, depois bota faz o aeróbico e depois bota na musculação. Ele não responde. Aí ele não consegue evoluir. Porque o shape para apresentar também tem que ter com a musculatura em dia, tem que estar com a musculatura bem treinada. Porque aí ela apresenta mais quando a gordura sair. Não fica aquele aspecto murcho, aquela aparência de doente. Fica com o corpo bem. Então, esse medo do profissional de não entregar resultado tem que ser levado em consideração. Às vezes, para hipertrofia muscular também, o treinador vai lá e passa muito exercício, passa uma série de exercícios lá, muito louca lá, passa, sei lá, 20 exercícios para o mesmo grupo muscular. A pessoa chega a fazer de 20 a 30 séries para bíceps ou tríceps, e às vezes não é necessário toda essa quantidade. E é só que o medo de não entregar resultado, de não gerar hipertrofia é tão grande que faz o treinador passar muitos exercícios, muitas séries, muitos dias, e aí o que acontece? Acaba não tendo mesmo. Ele responde. O cliente responde no começo, ele acaba respondendo porque ele nunca fez, mas aí depois logo cessa a evolução. E aí depois, para corrigir isso daí, fica meio confuso em alguns treinadores, mas tudo começa pelo medo. E o medo do profissional é esse, é o medo de não entregar o resultado. O quarto relato de caso que eu venho trazer aqui para vocês, número 4 aqui, deixa eu só primeiro separar aqui. E aí eu vou trazer o quarto relato de caso. Vou mudar de cor. Que é esse quarto aqui acontece com muitas pessoas. A ansiedade de atingir logo o objetivo. Essa ansiedade de atingir logo o objetivo pode atrapalhar muito o seu objetivo. Tem que ser sempre prestar atenção nisso aqui, pessoal. Vamos supor o seguinte, você nunca treinou. Você nem treina, nem faz nada na sua vida. E aí de repente você quer emagrecer. Você está acostumado em não fazer nada. Se você vai lá na academia e começa a fazer de tudo, aí você acorda de manhã, você faz aeróbico, depois você vai pra academia, você quer entrar no kickbox, você quer fazer não sei o que lá, você quer fazer não sei o que lá. Essa mudança radical, você está motivado no começo, você está animado. Só que o seu corpo tem uma tendência a sempre voltar para a naturalidade dele. O que é a naturalidade dele até o momento? Se você não faz nada, ficar em repouso, ficar sem fazer atividade física e não treinar. Aí você vai lá e muda radicalmente isso daí, porque no primeiro momento você tá, nossa, vai começar o ano, eu quero mudar, vou treinar, vou pra academia, vou mudar totalmente. Você faz isso no primeiro mês, aí você se sente bem. Nossa, eu tô fazendo atividade física, eu me sinto mais enérgica, tô mais energizado, eu não fico cansado durante o dia, acordo bem, eu acordo disposto e já quero ir fazer atividade física, já andar, fazer corrida, caminhar. Isso acontece no começo, porque você tem uma mudança, o corpo começa a ter uma resposta.
Só que como o seu corpo tem a tendência natural de voltar à naturalidade dele, que antes era não treinar, quando chega no terceiro, quarto mês, você chuta o pé da barraca e para com a academia e para com tudo. Todos os anos da sua vida foi assim. Você começou de uma vez e logo se parou. Por quê? Porque você está indo com muita sede ao pote. Você não pode fazer isso. Você tem que ser gradativamente para pegar o hábito de fazer atividade física e fixar aquilo como normal. Depois que você fixa aquilo como normal, tudo vai ficar mais fácil para você e você sempre vai estar treinando. Não vai ser só 2, 3 meses e abandonar. Você vai acabar realizando por longos períodos de tempo para a sua vida inteira. Porque você tem que ir com calma. Você não engordou de uma hora para outra. E você também não vai emagrecer de uma hora para outra se você não é habituado a treinar. Você está realmente em um processo. Você tem que mudar seus hábitos. E isso daí acontece porque a pessoa, no segundo, terceiro mês, ela começa a se tornar muito fadigada, porque ela mudou drasticamente. Aí o que ela se sentia energizada durante o dia, chega depois do almoço, ela tá abrindo a boca direto. Chega depois do serviço, ela quer ficar deitada e largada no sofá e não ir mais para academia. Porque o corpo já está fadigado, ele está cansado. E aí você saiu daquela motivação de antes de querer fazer tudo. E aí você antes acordava enérgico, bem disposto para ir caminhar. Agora o celular toca, você desliga, coloca na soneca e fica deitado por mais um tempo. Não quer levantar. E aí você, depois de 3, 4 meses, para toda a sua atividade física. Porque você quis colocar muita coisa na onde se fazia nada. Deu para compreender? Você tem que começar devagar. Quer mudar? Então vou. O que você mais gosta? Vou começar a fazer uma caminhada. Ou vou entrar na academia. Beleza. Se não faz nada, vai na academia. Faz uma atividade mais tranquila, uma atividade mais leve. Você pode ir todo dia, só que fazer de forma leve, com calma, com tranquilidade e começar a se adaptar. Ou melhor ainda, como você não faz nada e está bem sedentária, vai 3 vezes na semana. E aí nessas 3 vezes na semana você descansa um pouco mais e começa a habituar. Depois a gente sobe o treino para melhorar, aumentar a frequência, aumentar o volume de treino. Para você se adaptar melhor ainda. E sobe para 4, depois sobe para 5. Ou seja, vai com calma. Outro relato que eu tenho para dar para vocês aqui é de pessoas treinadas também que querem ficar com esse shape, esse abdômen trincado. Às vezes um corpo que nem eu estava demonstrando lá em cima. Olha o café, pessoal. Um café pro treino. Você que está chegando agora, gente, todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã, nós vamos fazer uma live, um café pro treino. Nós estamos finalizando a nossa live, mas eu quero contar um outro relato de que eu já vivi muitas vezes dentro da academia. Aí a pessoa já é treinada. E a gente sabe que quando a pessoa é treinada, às vezes é um pouco mais difícil de ter uns bons resultados. Mas olha só, a pessoa é treinada, ela queria ficar com o abdômen trincado. Beleza. Então eu vou cuidar do treino e a pessoa foi passar no nutricionista. Passou em nutricionistas e o nutricionista cuidou da dieta. Olha só, melhor coisa que se tem. Faz a dieta que o nutricionista está passando e faz o treino que o treinador está passando. Só que o que acontece? Esse conceito é uma dificuldade que eu até tenho, e vai mudar por causa do método que eu venho aplicando agora, o treinamento de alta intensidade, o método Caos. Eu quero mudar muito o conceito. E eu sei que tem treinadores, tem personagens trainers que sofrem com isso, tá? Aí você monta um projeto de treino, você faz os ciclos do de treinamento que o cliente vai aplicar. Vai ter a fase de ganho, vai ter a fase de perda de gordura, vai ter a fase de manutenção, enfim, é o ciclo que você como treinador vai montar. Só que aí o cliente não entende isso. E aí ele quer fazer tudo para ter um resultado logo. Ele acha que tem que fazer de tudo, que assim ele vai ter um resultado. Aí você passa numa fase para ele que ele só tem que comer bem e fazer musculação, ou às vezes um aeróbico aí, que seja. Mas aí o cliente fala que gosta, aí ele quer fazer cardio, ele quer fazer futebol, ele quer fazer vôlei, ele quer fazer o pedal, que desgasta bastante, aí ele quer fazer o beach tênis, ele quer fazer de tudo, sair para correr, ele quer jogar basquete, quer jogar vôlei, quer jogar tudo que tiver. E isso atrapalha. Excesso de atividade física não te leva a lugar nenhum. Excesso de atividade física não vai te trazer resultado. Você é uma pessoa normal. Você não é uma triatleta. Se você fosse triatleta, você ia trabalhar somente como isso. Se você fosse uma pessoa que realmente vivesse disso. E aí já seria um outro conceito. Agora você é uma pessoa comum que trabalha,
que tem sua rotina, seu nível de estresse aí com o seu trabalho, aí você quer fazer um monte de coisa, não cabe nem na sua agenda. E isso vai atrapalhar os resultados do treinador. Às vezes o treinador vai lá e fala assim, eu gosto de jogar bola. Então beleza, se é uma coisa que você gosta, vamos encaixar com o treinamento, aí a bola. Aí eu não vou passar o aeróbico para você, tô dando exemplos, tá? Pessoal, exemplo. Não vou passar o aeróbico para você porque tem dia tal tem o seu futebol, então já funciona como aeróbico, pra gente continuar evoluindo. Mas aí a pessoa não entende, aí ela vai lá e vai pro futebol, depois ela vai pro pedal, aí ela treina musculação com você, à noite ela tá em cima de uma bicicleta pedalando quilômetros. Aí você fica tipo assim, sem entender. Aí a dieta começa a não funcionar, o treino não começa a não funcionar e a pessoa não tem resultado. Aí ele não fica com o abdômen trincado e acha que tipo assim, tá tudo errado, que o nutricionista tá errado, que o treinador tá errado. Não é assim que funciona. As coisas têm que ser feitas com calma e saber com sabedoria. Ó, eu não fiz aeróbico. Eu não fiz aeróbico sim, mas eu não fiz aeróbico toda semana e com frequência. Eu não tive pedal, eu não tive nada de futebol, não tive nada. Só descansei, treinei pouco. Tinha semana que eu treinava 2 vezes na semana musculação, como explicado lá em cima. Tinha semana que eu treinava 3. Eu deixei meu corpo descansar. Quando você faz a demanda correta de treinamento, o seu corpo descansa, gera adaptação e ele evolui. Você só precisa provocar um caos. Provocou o caos, deixou o corpo descansar, ele vai recuperar essa desordem feita e ele evolui. Então vocês têm que ter um pouco mais de calma. Não adianta querer sair fazendo de tudo que você não vai ter resultado. Não, o seu corpo nunca vai recuperar. Como que ele vai descansar? Mas eu não estou fazendo musculação, então meu corpo está descansando. Eu posso sair fazendo pedalar, corrida e jogar basquete, jogar vôlei no outro dia. Você está tendo desgaste. Você vai estar queimando glicogênio muscular. Seu corpo precisa do glicogênio muscular para encher o tanque do que ele foi gasto. Depois ele auxiliar na manutenção, para depois gerar uma hipertrofia muscular e ele tentar acumular mais glicogênio muscular. Só que você está desgastando, ele não consegue evoluir. As pessoas têm que entender isso daí. Depois fala que não tem resultado, mas não tem resultado, mas você não faz as coisas certas. Você está indo com muita sede ao pote. E quando você acha o pote, ele é de feijão, ele não é de sorvete. Esse é o problema. Entendeu? Vocês têm que ter um pouco mais de paciência. Essas são as histórias que eu vim trazer aqui para vocês. Agora, se você fizer o que realmente seu treinador passa para você, se você tem um treinador qualificado, um nutricionista qualificado, faça só o que ela está passando, que o nutricionista está passando e que o treinador está passando. Não precisa sair fazendo de tudo. E você, como treinador, como profissional, acredite no seu trabalho, acredite no que você está fazendo. Não precisa encher o cliente de várias coisas, de muitas coisas para fazer, se não tiver necessidade. Somente pelo medo de você não entregar o resultado. Vai com calma, vai liderando o seu cliente, que faça ele ter confiança que se ele fizer a dieta certa, se ele treinar certo e treinar de forma intensa, treinar de forma sábia, ele vai ter os resultados. Então esse é o conceito que eu venho trazendo para a live aqui para vocês. Eu espero que eu tenha passado bastante conhecimento, esclarecido algumas coisas. Eu espero vocês todas as quintas-feiras. No momento, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Pessoal, se tiver alguma pergunta aqui, só fazer. Eu sei que tem um delay aí, mas podem estar perguntando. Essa é a live de hoje, beleza, pessoal? Essa live vai ficar disponível por uma semana aqui no meu feed, tá? Depois eu tiro ela daqui. Eu deixo por mais uma semana lá no meu canal do YouTube, Renan Demarque. Vocês podem estar conferindo lá. E aí depois a gente tira ela totalmente do ar e eu subo ela para uma plataforma. Tá ok? E em breve vai ter umas novidades aí, fiquem acompanhando a gente. Fiquem de olho que vai vir bastante coisa boa. Se você é treinador, se você é personal trainer, continue aqui com a gente. Fique de olho aí no que vai rolar, no que vai acontecer. Que eu vou estar passando vários conceitos, curiosidades, motivações e tudo que acontece dentro da academia para você ir evoluindo. Aqui é realmente a parada do treinador. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado por ter acompanhado. Espero que tenha passado bastante conceito, conhecimento e experiências para vocês. Um abraço a todos. Espero que todos tenham uma ótima quinta-feira, uma boa sexta-feira e um bom final de semana. Abraço. Fiquem com Deus e até mais.